Olá, bisualunos! Eu sou a professora Andressa Viana e vim conversar com vocês hoje sobre uma técnica para a proposta de redação de vocês, que é a técnica chamada Breakstone, ou também conhecida como chuva de ideias ou tempestade de ideias, tá? Então nós vamos conversar sobre isso para vocês entenderem melhor como organizar as ideias nas mentes de vocês na hora de dissertar. Vamos lá? Abrir o slide. E aqui estou eu, linda e maravilhosa, porque essa foto é de Photoshop, tá claro. Mas enfim, eu tenho certeza que vocês são lindos literalmente, não precisam disso. Técnicas de redação Braxton, ok? Vamos começar. Gente, perdoem meu inglês, ele não é tão bom assim, então perdoem meu inglês aí. O que é Braxton, em primeiro lugar? É uma técnica para estimular o surgimento de soluções criativas, ou a conhecida tempestade de ideias que eu falei para vocês, ou de chuva também, em português, né? Nós chamamos assim. Então vejam bem, sabe quando você se depara com um tema e não vem nada na sua cabeça? É nesse momento que você vai utilizar o Braxton. Ou naquele momento que você está lendo, né, os seus textos motivadores e você percebe que sabe um monte de coisa, lembra de um monte de coisa, que você não quer perder essas coisas. Porque quando você vai escrever lá, sua mente está mais calma. Então, tudo isso que apareceu durante a leitura dos textos motivadores somem. Por isso que você fica com essa dificuldade de escrita. Então, essa técnica vai te ajudar nesse sentido, para você organizar sua mente, ok? Então, vamos passar aqui o slide para você entender como fazer isso. Como eu vou fazer isso? Vamos lá. Existe um caminho para você fazer essa proposta, para você tentar essa proposta, que é rascunho. Vamos começar. Começa com rascunho, depois você vai para o planejamento, depois você vai para a produção e depois para a revisão. É assim que funciona. Professor, isso é muito longo, não vai dar tempo. Aqui eu estou explicando detalhadamente como você vai fazer, mas lá na hora você vai ver que isso acontece muito rápido, tá bom? Próximo. Vamos explicar como que é a primeira fase, o rascunho. Nessa primeira fase do rascunho, você vai anotar tudo que você recordar sobre o tema depois que você lê os textos motivadores, ou na hora que você estiver lendo os textos motivadores. Já deixa a folha de rascunho do lado. Então, assim, tudo que vem na sua mente naquele momento você vai anotar. Professora, eu me perdi, teve uma hora da leitura que eu fui lá na novela mexicana. Escreve também sobre a novela mexicana lá. Escreve tudo que vem na sua cabeça. Tudo. É importante você não excluir nada. Escreva tudo. Joga tudo lá como se fosse um diário de anotações seu pessoal que ninguém vai ver. Até porque você não vai precisar, nesse momento, se preocupar com a sua letra, com a ortografia, com nada. Você só vai se preocupar que você entenda aquilo depois, tá? Então, assim, escreve de qualquer jeito, escreve rápido, faz uma palavra-chave que você vai lembrar do que você quer dizer com aquilo. Então, escreva, tá bom? Não se preocupe com a forma que você vai escrever, não. Só escreva para que você depois possa retomar essa ideia, ok? Aí você vai passar para a segunda etapa, depois você fazer esse rascunho, que é o planejamento. Deixa eu baixar aqui rapidinho o slide. Vamos lá, que é o planejamento, pessoal. No planejamento, você vai organizar as suas ideias. Você vai começar a estruturar, roteirizar as suas ideias, porque você jogou na folha de rascunho. Elas estão todas misturadas, elas estão todas perdidas. Agora você vai começar a colocar cada uma na sua caixinha, cada uma no lugar certinho que deve ficar, que ela deve ficar, tá bom? Não é agora. Mas como faço esse planejamento, professora? Não faço a mínima ideia. Eu estou aqui para isso, para ajudar você a entender como fazer esse planejamento. Vamos lá? Então, você vai fazer da seguinte forma. Você vai fazer essa tabelinha, tá? Que você vai dividir em 3 pontos fundamentais essa chuva de ideias, esse rascunho. Você vai dividir na tese, argumento e proposta de intervenção. Professora, eu não vou ter essa tabela lá na hora, meu bem. Rápido você faz isso. Você pode até fazer assim, tese, 2 pontos, argumento, 2 pontos. Ou fazer a tabelinha 3, você vai com certeza lembrar disso, tá bom? Então, assim, o que é a tese? A tese é o que você vai defender.
é o seu posicionamento sobre aquele tema. Isso é a tese. Então, assim, a tese é uma frase, gente. Em uma frase você vai dizer o que você vai defender, tá? Então, isso é a tese. E toda redação tem sua tese. Toda redação do Enem, dissertativa argumentativa, tem uma tese. Porque toda tem que defender, toda redação do Enem tem que defender alguma coisa. Então, você vai descobrir qual é a minha tese. Você vai olhar lá no seu rascunho e vai falar: o que eu estou defendendo aqui? Olha, eu acho que eu tô mais desse lado, porque eu falei isso e falei aquilo. Então eu acho que eu tô daquele lado. Então você já vai perceber, de acordo com o que você jogou lá no papel, o que você defende, ok? Depois você vai para o argumento, tá? E o que é o argumento? Raciocínio que conduz a sua tese, as provas que servem para você afirmar, para você confirmar, na verdade, né, o que você defende. Então, veja bem, se eu estou defendendo certo tema, eu preciso ter argumentos para provar aquele tema. Então, é aí que você vai ver lá no papel o que eu uso de argumento para defender essa tese. E aí, nesse momento, você já sabe que não é novela mexicana, você já riscou a novela mexicana que não tem nada a ver com a situação. Você vai ver outra coisa lá que você pensou na hora, ok? Professora, eu não pensei em nada. Então, agora que você encontrou a sua tese, você já vai encontrar o seu argumento, mesmo se você não tiver anotado nada. Você pode fazer ele em cima da sua tese, tá bom? Eu estou defendendo isso com que argumento? Você já vai começar a raciocinar isso. Professora, e se eu não tiver nada a ver com o tema no meu rascunho? Aí eu falo que isso é impossível. Porque se você não tiver nada a ver, isso significa que você não leu, que você não assistiu nada, que você não teve contato com as atualidades do mundo. E isso, para quem vai prestar o Enem, não é cabível, tá bom? Então, assim, eu pressuponho que você tenha leituras, que você conheça sobre assuntos, tá? E se você é um bisoaluno, com certeza você já deve ter uma bagagem de leitura, tá bom? Então, vamos lá. Propostas de intervenção. Na proposta de intervenção, você vai vir com a solução desse problema, com ideias que vão ajudar para a resolução dessa problemática, tá bom? E aqui você já vai dizer lá qual é essa ideia para a solução da problemática. Vamos ver aqui. Eu trouxe para vocês um exemplo de como seria esse planejamento na prática, tá bom? E olha aí, eu trouxe com um tema já proposto para vocês. E o tema aqui é aborto, tá? Um tema muito polêmico que a gente costuma sempre debater. Bom, o tema é aborto. Qual é a minha tese? Sou favorável ao aborto. Essa é a minha tese. Eu percebi lá no meu Braxton que tudo que eu coloquei quase lá, falando que eu concordo. Eu acho que eu concordo, eu sou a favor do aborto. Se você é a favor do aborto, então essa é a sua tese. Tá? Você é favorável ao aborto. Então, isso você já vai deixar claro na sua introdução, porque a tese entra na introdução. Então, a tese ela tem que ser um aspecto da sua introdução. Ela pode ser até a sua frase, ela pode ser, desculpa, gente, ela pode ser até o seu tópico frasal, tá? Que é a ideia principal do seu parágrafo. Acho que vocês já estudaram isso com o professor Maurício. Então, lá vocês vão colocar a tese, que é a tese, no caso, o favorável ao aborto. Então, a tese ela tem que estar na introdução. Depois, vocês vão inserir os argumentos. E os argumentos entram onde? No desenvolvimento, que tem que ser no próximo parágrafo, tá? Nos dois próximos parágrafos ou no próximo parágrafo único, porque você pode colocar dois argumentos ou um argumento, ok? E aí eu coloquei algumas possibilidades de argumentos sobre esse assunto. Primeiro, todo indivíduo deve ser dono de seu corpo. Esse é um argumento que você pode até envolver o feminismo aí. Se você trazer as teorias feministas de hoje em dia, você percebe que hoje as feministas e o discurso feminista, o discurso feminista é ótimo. O discurso feminista, ele traz, né, ideias que colocam aí o indivíduo como dono do seu corpo, né? Então, a partir do momento que você só toca nele se eu deixar, você não invade o que não é seu, tá bom? Então, tem esse é um argumento. Falta de condição econômica. Ali está escrito mônicas, tá um pouco equivocado, mas vocês entendem. Falta de condição econômica, tá? No caso, é um argumento também, porque existem muitas pessoas que não têm condições financeiras de criar
né, uma criança. E isso é muito triste porque a criança pode morrer de fome, ela pode, né, sofrer muito em condições precárias. Então, também poderia ser um argumento. Terceiro argumento, gravidez que coloca a vida da mãe em risco, tá? Então, aí, essa também pode ser um outro argumento. Quarto, estupro, também, que é um argumento muito usado. Quinto, mortes por abortos ilegais. Eu acho que esse daqui é um dos argumentos mais fortes, por conta que ocorre muitas mortes de mães que tentam abortar. Então, talvez a legalização do aborto seria uma solução. Daí a gente já passa para a proposta de intervenção. Se a gente legalizasse, né, esse aborto, diminuiria essas mortes, né? Então, aí poderia ser uma possível proposta de intervenção. Outra proposta, né, que eu coloquei no quadro pode ser palestras que sensibilize, tá? Uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Evitem usar a palavra conscientização, tá? Esse é um equívoco muito grande, porque ninguém conscientiza ninguém. Não existe pessoa que tem esse poder. Não tem como eu pegar o meu dedinho, colocar na cabeça do indivíduo e falar, se conscientiza, que não existe. Você pode só tentar sensibilizar aquele indivíduo para que ele próprio se conscientize, porque só o próprio indivíduo pode se autoconscientizar, tá bom? Então, o que você pode fazer em todos os aspectos é sensibilizar para conscientizar. Então, é equivocado você colocar no seu texto qualquer coisa que tenha a ver para conscientizar. Não sei o que conscientizar. Tudo o povo gosta de falar muito, né? Tá na ponta da língua isso. Mas isso é equivocado. A gente tem que colocar sensibilizar, porque ninguém conscientiza ninguém. Só a própria pessoa se autoconscientiza, ok? Então vamos lá. Mostrar a importância de usar preservativo. Então, palestras que sensibilize, não conscientiza, sensibiliza na tentativa de conscientizar, mas quem vai conscientizar é o próprio ser humano, mostrando a importância de usar preservativo. Tá? Terceira proposta de intervenção: orientação sexual nas escolas. Isso é muito polêmico, mas é um assunto e uma defesa muito plausível. Você trazer informações para os discentes a respeito do assunto, tá? Para que eles se previnam, se preparem para o mundo sexual, para a vida sexual. Vamos falar mundo sexual, para a vida sexual. 4. Distribuição de contraceptivos orais e injetáveis pelo governo. Essa foi uma ideia minha aqui que eu acabei de colocar. Que pode ser que, né, seja uma proposta interessante, porque nós já temos alguns métodos contraceptivos entregues pelos governos. Enrolou. Nós já temos alguns métodos contraceptivos que o governo distribui, como a camisinha, né? A feminina e a masculina. Só que, quem sabe, pensar na ideia também deles começarem a distribuir em postos de saúde esses medicamentos contraceptivos que muitas pessoas não compram, né? Porque não tem dinheiro para comprar mesmo. Né? Muitas famílias não têm condições de comprar anticoncepcional, de ir na farmácia injetar. Então, talvez também seja uma ideia aí fazer com que o governo forneça esse tipo de medicamento. Hoje em dia, está em voga, inclusive, gente, não sei se vocês já ouviram falar, notícia, atualidades, atentem, que tem um país, pesquisem mais, que eu não sei direito, mas só para vocês terem essa busca. Tem um país que já está distribuindo para as mulheres absorvente. Então, nós já temos alguns tipos de distribuições, assim, nesse sentido, tá? Então, pensem nisso. Próximo slide. Nós vamos falar agora da produção. O que vai ser a produção agora? Já fiz o meu planejamento, que é muito importante, tá? Se você fizer o planejamento, você tem praticamente o seu roteiro todo pronto, já da sua escrita. Então, vou para a produção, que é a hora de começar a escrever. Aí eu vou pegar o meu planejamento e colocar no papel, tá bom? Então, nessa parte, eu já tenho a estrutura do meu texto. Eu já tenho todo o meu roteiro montado, porque se eu já tenho minha tese, eu já tenho o tópico frasal da minha introdução. Se eu já tenho meus argumentos, eu já tenho o tópico frasal do meu desenvolvimento. Se eu já tenho proposta de intervenção, eu já tenho o tópico frasal da minha conclusão. E o que é o tópico frasal? É a frase principal que o meu texto vai rodear ao redor dele. Eu só vou agora contextualizar a frase principal de cada parágrafo. Vocês perceberam como vai ser fácil depois que você fizer o planejamento? Então, aí depois disso,
Calma lá. Tem um problema aqui. Depois disso vem a revisão. É importante você sempre revisar. Eu costumo dizer que a revisão ela é fundamental, porque às vezes existem coisas que você não vê na hora que uma revisão vai mostrar. Então, quando você for passar para a folha final, é sempre bom você dar uma revisada. Professora, eu não tenho tempo. Tudo bem, se você não tem tempo, né? Se o tempo está acabando, se você ainda precisa resolver questões, beleza. Eu vou deixar que você não revise, vou falar para você que realmente, para você cumprir essa etapa, você não vai poder revisar. Mas se você puder, revise, porque é muito importante essa parte da revisão, ok? Agora vamos falar aqui da última parte do slide, que nós já estamos acabando. É isso, obrigada, até a próxima. Só para mostrar minha foto mesmo. Peguei vocês. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Eu espero que isso ajude vocês, tá? Nós vamos testar essa proposta. Existem outras técnicas também que vocês podem analisar para ver qual funciona melhor com vocês, porque cada indivíduo é particular, então cada um vai ter um método diferente de escrever, uma forma diferente que ele se identifica. Então, a minha função aqui é mostrar para vocês todas ou as mais importantes, as melhores, para que vocês escolham qual é a melhor e qual vocês se adaptam, tá bom? Obrigada e até a próxima!